Olá a todos, meu nome é Tomás e hoje vou falar um pouco para vocês sobre a intolerância à lactose e o papel da lactase. Para a gente começar a falar sobre o assunto, vamos primeiro definir o que seria a intolerância à lactose, falar sobre alguns dados da população, as causas da intolerância e alguns sintomas. A intolerância à lactose é uma condição comum que afeta uma grande parte da população mundial. Caracteriza-se pela incapacidade de digerir a lactose, o principal açúcar encontrado no leite, e em muitos produtos lácteos. Essa condição é de particularidade interessante na área da saúde pública, pois cerca de 70% da população global apresenta algum grau de intolerância à lactose, com variações significativas entre diferentes grupos étnicos. Esse elevado índice faz com que o entendimento dos mecanismos bioquímicos subjacentes a essa condição seja crucial para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas e dietéticas mais eficazes. Além disso, a intolerância à lactose é mais prevalente em certas populações devido a fatores genéticos e culturais. Por exemplo, em regiões onde o consumo de leites e produtos lácteos é historicamente baixo, como na Ásia e na África, a prevalência da intolerância à lactose é significativamente maior. Em contraste, em populações no norte da Europa, onde a ingestão de produtos lácteos é culturalmente mais comum, a persistência da lactase na idade adulta é mais frequente. A principal causa da intolerância à lactose é a deficiência da enzima lactase, uma condição conhecida como hipolactasia. Essa deficiência pode ser primária, quando resulta de uma regulação genética que diminui a produção da lactase após a infância, ou secundária, quando é causada por outras condições que afetam o intestino delgado, como doenças inflamatórias intestinais, infecções gastrointestinais ou cirurgia intestinais. A hipolactasia primária, a forma mais comum, é uma adaptação evolutiva que ocorre em populações que, historicamente, não dependiam do leite como uma fonte principal de nutrição na vida adulta. Este processo é regulado por um gene específico, o gene MC-M6, que controla a expressão da lactase. Em indivíduos com essas condições, a expressão da lactase diminui progressivamente após o desmame, levando à intolerância. A hipolactasia secundária, por outro lado, pode ser temporária ou permanente, dependendo da causa subjacente. Por exemplo, a enterite viral pode causar uma diminuição temporária da produção de lactase, enquanto a doença celíaca, se não tratada, pode levar a uma deficiência permanente. Os sintomas. Quando uma pessoa com deficiência de lactase consome alimentos que contêm a lactose não digerida transita pelo trato gastrointestinal até o intestino grosso. Lá, ele é fermentado pelas bactérias microbiota intestinal, resultando na produção de gases como hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Esse processo de fermentação também leva à produção de ácidos orgânicos, que podem aumentar a osmolaridade no intestino, puxando mais água para o lume intestinal e contribuindo para a diarreia. Os sintomas típicos da intolerância à lactose incluem distensão abdominal, flatulência, diarreia e, em alguns casos, náuseas. A intensidade dos sintomas pode variar de acordo com o grau de deficiência da lactase e a quantidade de lactose consumida. É importante notar que esses sintomas não são exclusivos da intolerância à lactose e pode ser confundida com outras condições gastrointestinais, o que destaca a importância de um diagnóstico preciso. Falando um pouco agora sobre a lactase, essa enzima que é tão essencial na quebra da lactose, vamos falar o que é a lactase, a localização da produção no intestino delgado, a função da lactase no metabolismo da lactose. A lactase ela é uma enzima crucial que desempenha um papel vital na digestão dos carboidratos, especificamente na hidrólise da lactose. Ela é produzida nas células enterócitas das vilosidades do intestino delgado, onde se localiza na borda e escovas dessas células. A função principal da lactase é clivar a lactose, um disacarídeo, em seus dois monossacarídeos constituintes, glicose e galactose. Essas moléculas menores
podem então ser absorvidos pela mucosa intestinal e utilizados como fonte de energia pelo organismo. Além disso, a eficiência da lactase pode ser influenciada por vários fatores, incluindo o pH intestinal, a presença de outras enzimas digestivas e a integridade da mucosa intestinal. Em condições normais, a lactase funciona de maneira otimizada em um ambiente levemente ácido, que é mantido pelos processos normais de digestão. A ausência ou diminuição da atividade da lactase resulta na passagem da lactose não digerida para o intestino grosso, onde as consequências bioquímicas e fisiológicas da intolerância se manifestam. Então, para entender melhor como a lactase atua, precisamos explorar o mecanismo bioquímico pela qual ela catalisa a quebra da lactose. A lactose ela é um disacarídeo composto por uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose, por uma ligação glicosídica, beta-1,4. A lactase catalisa a hidrolise dessa ligação através de um processo chamado hidrólise enzimática. A enzima se liga à lactose e, com a ajuda de uma molécula de água, rompe a ligação entre a glicose e a galactose, liberando esses dois monossacarídeos. Esse processo de hidrólise é essencial porque permite que a glicose e a galactose sejam rapidamente absorvidas pelas células intestinais, onde são transportadas para a circulação sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, a glicose pode ser utilizada diretamente como uma fonte de energia, enquanto a galactose é convertida em glicose no fígado para ser utilizada da mesma forma. A eficiência desse processo é crucial para evitar a acumulação de lactose no intestino, que levaria à fermentação bacteriana indesejada e aos sintomas associados à intolerância à lactose. Além disso, a ação da lactase é altamente específica. A enzima possui um sítio ativo que é perfeitamente complementado pela estrutura da lactose, garantindo que a hidrólise seja eficiente e que os outros sacarídeos presentes no intestino não interfiram na sua função. Este nível de especificidade da enzimática é um excelente exemplo de como as interações moleculares precisas são fundamentais para o bom funcionamento dos processos bioquímicos no corpo humano. E as consequências da deficiência de lactase? Quando a produção de lactase é insuficiente, a lactose não digerida continua sua jornada pelo trato gastrointestinal até o cólon. Lá, ela se torna um substrato para a microbiota intestinal, que fermenta a lactose em ácidos orgânicos e gases. A fermentação bacteriana da lactose leva à produção de hidrogênio, metano e dióxido de carbono, que contribui para a distensão abdominal, flatulência e desconforto. Além disso, a presença de lactose não digerida no colo pode aumentar a osmolaridade no intestino, o que faz com que a água seja atraída para o lume intestinal. Este fluxo de água pode causar diarreia osmótica, um sintoma comum em indivíduos com intolerância à lactose, acidificação do conteúdo intestinal devido aos ácidos produzidos pela fermentação, também pode irritar a mucosa intestinal. É interessante notar que, a longo prazo, a presença contínua de lactose não digerida no intestino pode alterar o equilíbrio da microbiota intestinal. Isso pode ter implicações para a saúde digestiva em geral, possivelmente contribuindo para outras condições gastrointestinais ou afetando a absorção de nutrientes essenciais. Portanto, a deficiência de lactase não só causa desconforto imediato, mas também pode ter efeitos a longo prazo na saúde intestinal. No cotidiano, as pessoas com intolerância à lactose precisam adaptar sua dieta para evitar os sintomas desconfortáveis. Uma abordagem comum é o uso de produtos lácteos sem lactose, onde a lactose foi previamente hidrolisada pela adição de lactase. Isso permite que as pessoas com intolerância consumam produtos lácteos sem experimentar os sintomas associados à intolerância. Outra estratégia é o uso de suplementos de lactase, que podem ser tomados antes do consumo de alimentos que contêm lactose. Esses suplementos fornecem a enzima necessária para a digestão da lactose, permitindo uma melhor tolerância a produtos lácteos. No entanto, a eficácia desse suplemento pode variar de pessoas para pessoas, dependendo da gravidade da deficiência de lactase e da quantidade de lactose ingerida.
Além das adaptações dietéticas, é importante que as pessoas com intolerância à lactose estejam cientes das possíveis fontes ocultas de lactose nos alimentos processados. Muitos produtos, como pães, cereais e molhos, podem conter lactose adicionados como um ingrediente, e a leitura atenta dos rótulos é crucial para evitar a ingestão inadvertida. A educação nutricional e a conscientização são, portanto, fundamentais para o manejo eficaz da intolerância à lactose no dia a dia. A indústria alimentícia tem respondido a essa necessidade crescente com uma ampla gama de alternativas vegetais ao leite e produtos lácteos, como os leites de amêndoas, soja, aveias e outros. Esses produtos não só atendem às necessidades da intolerância à lactose, mas também são opções viáveis para aqueles que optam por dietas baseadas em plantas. Essas alternativas geralmente são enriquecidas com cálcio e vitaminas para garantir que os consumidores obtenham os nutrientes necessários que tradicionalmente vêm do leite. Podemos concluir, então, que a intolerância à lactose é o exemplo claro de como a bioquímica afeta diretamente nossa saúde e bem-estar. Compreender o papel da lactase e as causas da intolerância nos permite encontrar soluções práticas e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas. A integração desse conhecimento no cotidiano mostra a importância de continuar explorando a bioquímica para aplicações na saúde pública. Além disso, conhecimento detalhado sobre a função da lactase, as causas da deficiência dessa enzima e as estratégias de manejo disponíveis nos permite abordar a intolerância à lactose de maneira eficaz e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas. A integração desse conhecimento no cotidiano, seja através de adaptações dietéticas ou da inovação da indústria alimentícia, é um testemunho do impacto prático que a bioquímica pode ter na vida das pessoas. Além disso, é essencial continuar a pesquisa sobre novas abordagens para o tratamento da intolerância à lactose, incluindo potenciais terapias genéticas ou probióticos específicos que possam ajudar a modular a expressão de lactase ou melhorar a digestão da lactose. A educação e a conscientização sobre essas condições são igualmente importantes, não apenas para aqueles que vivem com intolerância à lactose, mas também para a sociedade em geral, de modo a promover uma melhor compreensão e suporte para aqueles que precisam adaptar suas vidas a essas condições. Dessa forma, o estudo da bioquímica está diretamente ligado ao nosso cotidiano, ajudando a melhorar assim o nosso bem-estar. Referências. Obrigado.